our hearts beat to the city streets. Olá, você está prestes a escutar mais uma produção de audiolivros de cabeceira. A obra a ser lida desta vez é De Magistro, de Santo Agostinho. Convém explicar que esta obra é um diálogo entre Agostinho e Adeodato, tendo marcações de fala de Agostinho e de Adeodato. Porém, aqui elas serão apenas feitas no início da obra para uma melhor apreciação desta. Boa escuta. De Magistro, do Mestre. Capítulo 1. Finalidade da linguagem. Agostinho. Que te parece que pretendemos fazer quando falamos? Adeodato. Pelo que de momento me ocorre, ou ensinar, ou aprender? Agostinho. Vejo uma dessas duas coisas e concordo. Com efeito, é evidente que quando falamos, queremos ensinar. Porém, como aprender? Adeodato. Mas então, de que maneira pensas que se possa aprender, se não perguntando? Agostinho. Ainda neste caso, creio que só uma coisa queremos: ensinar. Pois dize-me, interrogas por outro motivo a não ser para ensinar o que queres àquele a quem perguntas? Dizes a verdade. Vês, portanto, que com falar não nos propomos senão ensinar. Não vejo isto claramente, porque se falar nada mais é que emitir palavras, isto fazemos também quando cantamos. Às vezes o fazemos sozinhos, sem que esteja presente alguém que possa aprender. Não creio que pretendamos então ensinar algo. Há, todavia, creio, certa maneira de ensinar pela recordação. Maneira sem dúvida valiosa, como se demonstrará nessa nossa conversação. Mas se tu pensas que não aprendemos quando recordamos, ou que não ensina aquele que recorda, eu não me oponho. E desde já declaro que o fim da palavra é duplo: ou para ensinar, ou para suscitar recordações nos outros ou em nós mesmos. O que fazemos também quando cantamos. Ou por acaso não te parece? Não, absolutamente. Porque muito raramente acontece que eu cante para lembrar-me, mas frequentemente para deleitar-me. Compreendo o que queres dizer. Mas não percebes que o que te deleita no canto não é senão uma certa modulação do som, que, pelo fato de se poder acrescentar ou subtrair às palavras, faz com que uma coisa seja o falar e outro o cantar? Em verdade, também com a flauta e a cítara se emitem modulações. Cantam também os pássaros. A nós mesmos, às vezes, entoamos um motivo musical sem palavras, o que se pode chamar canto, mas não fala. Tens algo a opor a isto? Nada. Parece-te, então, que a palavra não foi instituída senão para ensinar e recordar? Assim pensaria, se não me levasse a opinar contrariamente o fato de que, quando rezamos, sem dúvida falamos, e, certamente, não é lícito crer que ensinamos ou recordamos algo a Deus. Tenho a impressão de que não sabes que, se nos foi ordenado rezar em lugares fechados, expressão que significa o espaço secreto da alma, foi porque Deus não quer ser lembrado de algo ou ensinado por nossas palavras, para conceder-nos o que desejamos. Quem fala, pois, dá exteriormente o sinal da sua vontade por meio da articulação do som.
mas devemos procurar Deus e suplicar-lhe no mais íntimo recesso da alma racional que se denomina o homem interior. Quis ele que fosse este o seu templo. Não leste no apóstolo? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que Cristo habita no homem interior? E não reparastes no que diz o profeta: falai dentro dos vossos corações e nos vossos leitos arrependei-vos. Oferecei os sacrifícios da justiça e confiai no Senhor? Onde crês que se podem oferecer os sacrifícios da justiça a não ser no templo da mente e no íntimo do coração? Onde se fizer o sacrifício, aí também se há de orar. Por isso não são de mister palavras quando rezamos, isto é, palavras soantes, exceto, talvez, no caso do sacerdote, que expressa pela palavra o seu pensamento, mas não para que Deus e sim os homens ouçam, e por meio do consentimento na recordação, sejam elevados até Deus. Ou não pensas assim? Concordo, plenamente. Portanto, não te preocupa o fato de que o soberano Mestre, ensinando a rezar aos seus discípulos, ensinou certas e determinadas palavras, pelo que não parece ter feito outra coisa senão ensinar como devemos falar quando rezamos? Isso não me preocupa de modo algum, pois não lhes ensinou palavras, mas pelas palavras, aquelas coisas com que ficassem avisados quanto a quem e o que haviam de pedir, quando orassem. Como foi dito no segredo da mente. Entendeste certo. Creio também teres notado, apesar de haver quem não concorde, que, mesmo sem emitir som algum, nós falamos, enquanto intimamente pensamos, as próprias palavras em nossa mente. Assim, com as palavras nada mais fazemos do que chamar a atenção. Entretanto, a memória a que as palavras aderem, em as agitando, faz com que venham à mente as próprias coisas, das quais as palavras são sinais. Compreendo e acompanho-te.